Anteriormente, Yuri pegou Dallas espionando ela durante o banho, e em seguida foi mordida por uma cobra. Dallas tenta tirar o veneno da cobra chupando o local, e depois descobre que Yuri o tinha enganado. Eles começam a se beijar, e então ele descobre que era a primeira vez de Yuri, e percebeu que ela estava se guardando para dar sua primeira vez ao seu primeiro amor. E então, lentamente, Dallas começou a fazer amor com ela. Ele a viu com dor, e perguntou se deveria parar, mas ela disse a ele para continuar. Pouco a pouco, Dallas alcançou o êxtase. Enquanto Ian corria a toda velocidade, ele chegou ao local, mas não conseguiu encontrar os dois em lugar nenhum. Ele ouviu alguns ruídos vindo dos arbustos, então ele correu em direção a eles, enquanto gritava, Dallas seu traidor. Mas em vez deles, ele apenas achou um casal de gatos. Ian deixou de lado, e achou que não deveria se preocupar, pois Dallas não é esse tipo de pessoa. Ao mesmo tempo, Yuri perguntou a Dallas, quem deixou ele fazer dentro. Ele se desculpou, dizendo que gostou tanto que não conseguiu se conter. Ela o beijou, e perguntou por que ele pediu para eles mudarem para outro lugar, e Dallas respondeu, que estava com medo de que Ian voltasse. Depois de um tempo, Yuri diz que ele pode colocá-la no chão, porque ela pode andar sozinha. Dallas respondeu, que ela não consegue nem ficar de pé agora, e que carregá-la é muito fácil, pois ela é leve como uma pena. Ian estava procurando por eles, pensando, que se voltasse sem Dallas seria vergonhoso. De repente, Ian viu uma cobra atrás dele, ele se assusta, e acabou caindo no chão, mas antes que a cobra pudesse mordê-lo, foi morta pela flecha de alguém. Esse alguém era Surin, que perguntou por que ele tinha medo de cobras. Então, no dia seguinte, enquanto Ian e Dallas limpavam o quintal, Dallas estava pensando no que aconteceu na noite passada. Ele sorriu, pensando que agora ficou mais próximo de Yuri. Ian percebeu que Dallas estava sorrindo a manhã toda, então algo deve ter acontecido. Ele perguntou a Dallas sobre a noite passada, o porquê ele voltou mais tarde. Dallas mentiu para ele, dizendo que não conseguia dormir, então ele foi dar uma volta antes de se deitar. Ian desvia o olhar, e sabe que Dallas está mentindo. Em seguida, Yuri veio na direção deles, e disse para eles saírem da frente. Dallas viu sua atitude, e se perguntou se ela estava brava por causa de ontem à noite. Zoe estava no quarto dela, pensando no que ela fez enquanto pensava em Dallas. Yuri a chamou, e disse que estava lá para cumprir seus deveres diários. Ela perguntou a Zoe por que ela parecia tão exausta. Zoe sabe, que não pode dizer a Yuri que não conseguiu dormir por causa de Dallas. Ela respondeu que estava bem, e não estava se sentindo tão cansada. Zoe estava olhando para Yuri, e se perguntou se ela já dividiu a cama com um homem. Ao contrário dos nobres que valorizam a cortesia, os escravos comiam juntos, e os homens e mulheres tinham uma relação mais próxima. Ela viu Yuri junto de Ian várias vezes, e ela era o centro das atenções. Depois de limpar o quarto, Yuri diz a Zoe para descansar, e então ela sai. Depois que Yuri sai, Zoe pensou que antigamente, quando tinha dúvidas, ela poderia recorrer a Yuri, mas agora, ela não pode contar porque se trata de Dallas. Ela então imaginou os dois juntos, e se perguntou se eles eram assim. No lado de fora, Dallas viu Yuri voltando, então ele chamou o nome dela, mas ela deu a ele uma expressão fria. Dallas não conseguia entender o porquê é mais difícil falar com ela agora. Ele estava olhando ela fazendo o trabalho, e pensou que deveria falar com ela em particular. Ian estava olhando para Dallas, e decidiu não perdê-lo de vista, mas então, o servo-chefe chegou, e perguntou por Ian. Ele disse que vai dar novas tarefas aos servos estrangeiros, então precisava de sua ajuda para contar e escrever. Ian tentou escapar, dizendo que ele deveria levar Dallas, porque ele era mais inteligente. Mas o servo-chefe começa a arrastá-lo, dizendo que todo mundo sabe que Dallas é conhecido por seu poder, ao invés de sua mente. Depois que eles saíram, Dallas se aproximou de Yuri, e disse que eles precisavam conversar sobre a noite passada. Yuri diz para ele não se preocupar, e que está tudo bem. Dallas se perguntou, por que agora parece tão difícil para eles conversar, sendo que estão mais próximos um do outro? Yuri olhou para o rosto dele, e disse para ele segui-la. Eles entraram em uma cabana, onde Yuri perguntou sobre o que ele queria falar. Dallas, nervoso, respondeu que queria fazer de novo, mas Yuri perguntou, por que ela deveria fazer de novo, já que eles nem são casados. Mas então, ela notou sua vara, e decidiu ajudá-lo um pouco. Enquanto isso, a dona da casa estava com sua empregada, e manda ela fazer um relato detalhado do ocorrido. A empregada respondeu, que o terceiro filho de Kim Pan, Abu, está em Sasa. A senhora disse, que o general é um oficial de 4ª classe, então o que ele está fazendo lá? A empregada se desculpou, e disse que era por causa da senhorita Surin. Ela anunciou,
que não se casaria com nenhum homem mais fraco que ela. Ninguém a levou a sério a princípio, e concordou com suas condições, mas ela os derrotou em segundos, e disse que eles não eram homens o suficiente para se casar com ela. A madame foi verificar Surim, e quando entrou no quarto, a repreendeu por dormir até o meio-dia. Ela também diz a ela para colocar algumas roupas durante o sono, pois não é adequado para uma mulher mostrar seu corpo. Ela conta a Surim sobre o terceiro filho da família Kimpan, que virá conhecê-la pessoalmente. Surim respondeu, que já disse a ela, que não quer se casar com um cara que é mais fraco que ela. Sua mãe diz para ela parar de ser teimosa, e pergunta se existe alguém mais forte que ela. Surim lembrou-se de Sion, e disse sim, que existe um homem mais forte que ela. Enquanto isso, Zoe estava procurando por Dallas, pois ela tem algo a lhe dizer. Uma garotinha se aproximou dela, e perguntou se ela estava procurando por alguém. Zoe respondeu que estava procurando por Dallas, e se ela pudesse encontrá-lo para ela, elas poderiam brincar de pular corda. Ao mesmo tempo, dentro da cabana, Yuri perguntou a Dallas por que estava ficando maior. Ele então disse, que continua pensando sobre o que aconteceu ontem à noite, e estava assim desde de manhã. Yuri respondeu que estava fora de si ontem, mas se ele ficar assim, será doloroso. Ela diz para ele tirar as calças, para que possa ajudá-lo. Ela o segurou nas mãos, e se perguntou como é tão duro e quente. Ela então usou a boca para ajudá-lo a relaxar, e Dallas começou a gostar do que ela estava fazendo. A menina então chegou ao celeiro, e começou a procurar Dallas. Ela então encontrou ele em uma das cabanas, e se perguntou por que suas calças estavam abaixadas e sua respiração estava pesada. Ela não se importou, e voltou correndo, pensando que iria apenas contar à senhora que o encontrou. De repente, Yuri grita quando Dallas expeliu nela. Ele rapidamente se desculpou, dizendo que simplesmente não conseguiu segurar. Yuri se perguntou, por que sua cabeça estava ficando tonta. Além disso, seu estômago começou a queimar apenas pelo cheiro. Ela disse, que alguém vai pegá-los se eles ficarem mais tempo, e tentou sair. Quando ela estava saindo, Dallas segurou sua mão, e pediu para que ficasse. Enquanto isso, a garotinha informou a Zoe que encontrou Dallas na cabana dos fundos. Ela explicou, que o irmão Dallas estava agindo de forma estranha, porque não usava calças, e sua respiração estava pesada. Zoe pensou que Dallas estava fazendo aquilo de novo, e agradeceu a garotinha por informá-la. Voltando com Dallas, ele vira Yuri, e levanta a saia dela. Ela disse para eles ir para outro lugar, mas antes que ela pudesse terminar, ela gritou quando Dallas colocou sua vara dentro. Ele pensou que era diferente de ontem, pois agora estava mais suave. Zoe estava indo para o celeiro dos fundos, pensando que Dallas fez isso ontem, e agora está fazendo de novo, o que significa que está pensando em fazer amor com ela todos os dias. Yuri estava pensando que se divertiram ontem à noite, então por que ele está tão cheio de energia hoje? Ela queria parar Dallas, mas ela estava gostando tanto que não conseguiu. Zoe estava do lado de fora, pensando que se entrasse de repente, e o encontrasse fazendo, ele ficaria nervoso, então ela deveria chamar o nome dele primeiro. Mas então, ela se lembrou da cena anterior, e pensou que queria vê-la novamente. Dallas então notou alguém tentando abrir a porta, então ele rapidamente escondeu Yuri. Zoe abriu a porta, e o encontrou semi-nu, e rapidamente virou o rosto para o lado. Dallas notou que o rosto de Yuri estava visível, então ele usou as costas para escondê-la. Então Zoe olhou para sua Excalibur, e não acreditou em seus olhos. Ela lentamente começa a caminhar em direção a ele, e se senta. Ela pensou que se tocasse, Dallas iria gostar, mas então ela recuperou o controle, e subiu as calças dele. Ela se chamou de estúpida, pois eles eram os únicos ali, mas ela ainda não conseguiu fazer. Ela então perguntou, se ele não contou a ninguém o que ela disse a ele ontem. Dallas disse que não, então Zoe disse, que deveriam fazer durante a noite, quando todos estão dormindo. Ela disse que contaria a data mais tarde, e então saiu. Depois que ela saiu, Yuri saiu do esconderijo, e Dallas pediu desculpas a ela por mais cedo. Ela então perguntou a Dallas sobre o que eles estavam conversando, e o que ele faria com a senhorita Zoe à noite. Dallas, nervoso, respondeu que não pode contar a ela, desde que Zoe pediu a ele para manter em segredo, mas ele garantiu a ela que não é nada estranho, porque a senhora não é assim. Yuri, irritada, diz a ele para ir embora. Depois que Dallas saiu, Yuri pensou que Zoe é a filha de um general, ela pode se casar com um homem de alto status, então por que um servo? E por que tem que ser Dallas? Enquanto isso, Ion estava indo a algum lugar com o servo-chefe. Ele perguntou para onde eles estão indo, e então, o servo-chefe conta a ele uma história, sobre um homem que costumava transportar pessoas para o outro lado do rio.
Ele não trabalhava em dias de chuva, mas um nobre de alto status precisava atravessar o rio, então ele ofereceu o dobro do valor. Ele precisava arriscar sua vida, porque o nobre precisava comparecer a esta celebração. Mas o homem foi arrastado pela correnteza, e não viveu nem para ver sua filha nascer, então eles vão encontrar aquela viúva e sua filha. Depois de viajar por um tempo, eles chegaram ao seu destino. Uma senhora veio, e ficou feliz depois de ver o servo-chefe. Ela o agarrou, e disse que o calor estava muito forte, então eles deveriam entrar. Ian olhou para eles confuso, porque ele nunca pensou que o Ono fosse tão bom com mulheres. Os dois então aproveitaram o almoço, e enquanto a senhora servia as bebidas, Ono agarrou sua bunda e a puxou para baixo. Ono deu um manto para Ian, e disse para ele anotá-lo e colocá-lo na carruagem. Ian disse que deveria haver 2 mantos, então por que há apenas um? Ono disse que os jovens hoje em dia são tão insensíveis, que deve ser difícil ser uma viúva e viver sozinha no meio do nada, então eles precisam ser gentis. Ian olhou para ele com desgosto, porque se lembrou do incidente, quando ele puxou uma faca para um velho que estava na casa dos 70 anos. Ono então diz a ele para ir tomar um pouco de ar fresco, enquanto ele conversa com a senhora. Depois de um tempo, Ian estava pensando que não é preciso ser um nobre, mesmo apenas um Ono é suficiente para riquezas. Ele estava ouvindo os gemidos da mulher. Ele achou que a viúva tinha um corpo incrível, e o rosto dela era bonito, então ele decidiu dar uma olhada. Ele olhou pelo buraco na porta, e percebeu por que Ono agarrou assim que eles chegaram. E enquanto ele estava pensando profundamente, ele se assustou ao ver uma garota ao lado dele. Ian, chocado, perguntou quem era a garota. A garota se apresentou como Ione, a filha da viúva. A história de Ione então é revelada. Ela amava um garoto chamado Paulo, que prometeu fazer dela a mulher mais feliz do mundo, mas antes que o amor deles pudesse se aprofundar, sua mãe bateu em Paulo, e o mandou embora. Ione chorou, e perguntou por que ela é assim, já que Paulo é um grande homem. Sua mãe respondeu que seu pai também era um grande homem, mas eles não servem para nada, então ela precisava encontrar um homem inteligente. Toda vez que sua mãe descobria que ela gostava de um cara, ela o afastava. Mas, num dia em que ela já havia perdido todas as esperanças de se casar, o destino lhe mostrou o caminho. Chegou o primeiro homem que sua mãe aprovaria. Sua mãe explicou que Ono está planejando treiná-lo para ser o próximo chefe. É difícil encontrar um homem nobre sendo apenas uma concubina, então ele deve ser bom o suficiente. Ela diz a Ione para seduzir Ian hoje, e garantir que ele se apaixone por ela. Ione estava hesitante, mas sua mãe a repreendeu, dizendo que ela flertava com homens menos importantes. Então, mandou ela fazer tudo o que puder, seja levantando a saia ou agarrando ele como uma sanguessuga. Assustada, Ione concordou, e disse que tentará o seu melhor no momento. De volta ao presente, ela intencionalmente mostrou suas pernas para Ian, para que ele pudesse ser seduzido. Ione achava que Gacho e Paulo não eram tão bonitos, então ela estava se perguntando o que deveria fazer na frente de um homem bonito. Ela diz a ele que uma vez que sua mãe e Ono começam, eles demoram muito, e como está quente lá fora, ela o convida para ir em seu quarto. Enquanto isso, sua mãe olhou para o buraco, e pensou que ele devia estar com muito tesão depois de espioná-la, e enquanto sua mãe apanhava de Ono, Ione estava com Ian dentro de seu quarto. Ian se perguntou por que ela estava olhando para ele. Ela o viu limpando a orelha, então diz a ele para colocar a cabeça nas coxas dela, pois ela limpará para ele. Ian se deitou, e se perguntou se é assim que homens e mulheres se comportam quando vivem nas montanhas. E então um pensamento passou por sua cabeça, de que talvez essa garota estivesse tentando seduzi-lo. Ele decide checar, e lentamente coloca a mão na coxa dela. Ione o parou, e perguntou o que ele estava fazendo. Ian se levanta rapidamente, e se desculpa, dizendo que sua mão escorregou quando ele se distraiu. Ele se perguntou se estava enganado ao julgá-la, mas então, Ione perguntou se ele queria tocar seu corpo, e levantou sua saia. Ian, nervoso, respondeu que queria tocá-la, afinal, ele é um homem. Ela perguntou em voz baixa se ele assumiria a responsabilidade por ela. Ian respondeu sim sem pensar, e moveu as mãos em direção a ela. Ele estava tremendo, porque esta era a primeira vez que uma garota permitia que ele tocasse seu corpo. Ele agarrou os melões dela, e pensou que eles eram macios como um bolinho de arroz. Ele passa as mãos por dentro da calcinha dela, e começa a apertar e esfregar intensamente. Ione estava implorando para ele ir um pouco devagar, mas então, Ian a empurrou para baixo. Ele tirou a blusa dela, e estava prestes a prosseguir, mas Ione disse que eles não podiam fazer isso ainda, mas se ele se casasse com ela, ela daria a ele na primeira noite. Ian disse que tudo bem, e se desculpou por ter se empolgado. Depois de algum tempo, eles estavam prontos para partir,
e Oni diz a Ion que estará esperando por ele. No caminho, Ono perguntou a Ion se ele gostava daquela garota, porque ela estava olhando para ele cheia de amor. Mas Ion respondeu que só gostava de Yuri. Ele perguntou a Ono se ele deveria falar sobre seu casamento com a senhorita. Ono concordou, porque os servos são casados com quem a senhora decidir, então, ele terá que esperar a aprovação de Zoe para a proposta de relacionamento com Yuri. Ono perguntou se ele seria capaz de conquistar Yuri com sua mentalidade antiquada. Ion respondeu que em sua primeira noite, ele simplesmente mostrará a ela o que é um homem de verdade, e ela se tornará obediente depois que fizerem. À noite, Ion estava pensando se algo aconteceu entre Dallas e Yuri. Ele então viu Yuri chegando com algumas melancias, então perguntou a ela se eram para Dallas. Ela disse com raiva que Dallas não tem nada a ver com cortar melancias. Ela disse que ele deve estar exausto depois de toda a caminhada, então ela trouxe para ele. Ion começou a chorar ao ver o amor dela, e então o abraçou por dentro de sua saia, dizendo que ela é a única pessoa que se importa com ele. Yuri, com raiva, o expulsou e o chamou de pervertido. Enquanto isso, Dallas estava pensando em como poderia esclarecer o mal-entendido com Yuri. Ele estava tão feliz no celeiro, mas agora sua Excalibur não está caindo. Ele pensou que agora, sua única opção é fazer com as próprias mãos. Ao mesmo tempo, Zoe estava pensando em como Dallas estava fazendo isso em um lugar isolado. Ela entende como é difícil para ele fazer isso enquanto se esconde. Ela pensou que se Dallas não gostasse dela, então ela teria conhecido um pretendente adequado e já teria se casado. Ela disse que ele ainda está sozinho, e que de certa forma, é tudo culpa dela. Ela queria ajudá-lo de alguma forma, e então teve uma ideia. Ela saiu, e disse para a mesma garota de antes para encontrar Dallas para ela. Dallas estava dentro do celeiro fazendo suas coisas, pensando que ninguém viria a este celeiro frio, então ele deveria estar seguro. Ele estava imaginando Zoe enquanto acariciava com força. Como será que Zoe pretende ajudar Dallas? Será que ele será pego no celeiro? O que será que vai acontecer com a relação deles? Para descobrir o que acontece a seguir, deixe o like, e comente se você quer ver mais dessa incrível história.